Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham agora no Facebook, pelas redes sociais. Estamos dando início nessa noite ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós nos alegramos aí com a sua presença, sua participação da sua casa. De fato, estamos separados fisicamente, mas em espírito, nessa noite, nós estamos juntos, porque o propósito é um só, é adorar nosso Deus, é buscar a sua presença, é ouvir a sua palavra e receber aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Nós vamos dar início então nessa noite ao nosso culto de louvor e adoração. E eu convido você a fechar seus olhos nesse momento e fazer uma oração pedindo que Deus abençoe em nome de Jesus tudo aquilo que vai acontecer aqui nesse lugar, aí na tua casa. Eu tenho certeza que a presença de Deus está com você agora também, porque você está reunido no nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa noite mais uma vez louvar, ó Deus, e bendizer o teu nome, Pai, pelo privilégio que temos de, ó Pai, entrar agora na tua santa presença, e certos de que o Senhor está agora ouvindo a nossa oração. Abrimos o nosso coração para Ti, Deus. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, para esse culto. Pedimos, ó Deus, ao Teu Santo Espírito que nos ajude. E o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha nos guiar, venha nos conduzir, Pai, nesta noite. Nós oramos ao Senhor, pedimos a Tua bênção. Te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de poder Te adorar, de poder glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos adorar nosso Deus então nesse momento, em nome de Jesus. Louvado
nós te adoramos mesmo, Senhor, nessa noite. Nós te damos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Recebe, Pai querido, do teu povo, ó Deus, aquilo que te oferecemos, ó Pai, porque é fruto de lábios que glorificam e que exaltam o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido você a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo 14, a partir do versículo de número 10. Nós vamos ler até o verso 25. Na verdade, a mensagem está do 10, versículo 10, até o 31, mas nós vamos ler só até o 25, para nós ganharmos tempo aqui. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 10, do 10 até o 25. É um texto que muitos de nós já conhecemos muito bem, e Deus essa noite Ele quer falar alguma coisa ao nosso coração a respeito do seu cuidado, e eu quero compartilhar com você nessa noite essa palavra. A palavra do Senhor nos diz assim, Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levantas o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para esse esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e avarotou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez pedimos a tua bênção nessa noite. Fala ao nosso coração por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, Ele deseja, é da vontade de Deus,
cuidar do seu povo. É da vontade de Deus cuidar de cada um de nós. Este é um compromisso que Deus tem com cada um dos seus filhos. Veja bem, Deus deseja cuidar de cada um de nós. Deus, ele tem esse compromisso com cada um de nós. Na sua palavra nós vemos em muitos lugares este compromisso, esta promessa feita por ele de cuidar de nós, de nos proteger. Isso é um compromisso que Deus tem com cada um de nós. Mas é interessante que muitas vezes, em momentos, em situações de perigo, de dificuldade, nós somos muitas vezes levados a duvidar desse cuidado de Deus. Nós somos levados muitas vezes ao seguinte pensamento: eu estou fazendo tudo certo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando a Deus, e por que eu estou passando por toda essa situação? Por que isso está acontecendo comigo? Querido, esse pensamento que temos é dúvida, e essa dúvida, na verdade, ela precisa ser retirada da nossa mente, porque se Deus, na sua palavra, promete nos ajudar, cuidar de nós, ele vai cumprir, porque Deus, diferentemente do homem, ele não mente, tudo que ele promete, ele cumpre. Mas aí você vai me indagar: mas pastor, por que então eu às vezes tenho passado situações de perigo e de dificuldade na minha vida? O que está acontecendo? Eu quero dizer para você nessa noite que na verdade o erro não está em Deus. Deus não é o culpado que de repente passemos por algumas situações difíceis. Um dos motivos é porque nós haveremos de passar. O próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele, Jesus, venceu o mundo, nós também iremos vencer. Mas o que acontece muitas vezes é que Deus, no seu compromisso de nos ajudar, de cuidar de nós, ele às vezes está até tentando, mas o que acontece muitas vezes é que nós o atrapalhamos no seu agir. Nós queremos, como diz o outro, queremos passar o carro na frente dos bois. Nós às vezes queremos fazer a parte que cabe a Deus, e quando nós agimos desta maneira, nós atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida, o agir de nos proteger, de nos guardar, de cuidar de cada um de nós. Nós às vezes atrapalhamos Deus no seu agir, queremos fazer a parte de Deus, esquecendo-nos que precisamos sim fazer a nossa parte. O que cabe a mim, o que cabe a você fazer, nós precisamos fazer, mas o que cabe a Deus, é somente Deus que irá fazer por nós. Nós precisamos entender isso, porque caso contrário, iremos muitas vezes atrapalhar o agir de Deus, atrapalhar Deus e cumprir aquilo que Ele na sua palavra nos promete, cuidar de nós, proteger cada um de nós. Eu digo isso com base no texto aqui que nós acabamos de ler. Veja o exemplo do povo de Israel. Essa passagem fala daquele momento onde o povo estava saindo do Egito, iniciando agora uma longa caminhada pelo deserto, rumo à terra prometida, a terra que Deus havia prometido para eles, a terra de Canaã. E o interessante é que esse povo já havia experimentado todo o agir de Deus lá no Egito, o cuidado de Deus, principalmente da última praga, que foi a morte dos primogênitos, a maneira como Deus cuidou, não permitindo que nenhum daqueles judeus, daqueles hebreus, fossem atingidos pela morte, quando eles obedeceram, quando eles fizeram a sua parte, quando eles seguiram a orientação de Deus, que era matar um cordeiro, passar daquele sangue nos umbrais da porta. Deus orientou o povo a agir desta maneira, e aqueles que fizeram, a Bíblia diz que naquela casa não houve morte, o primogênito daquela casa não morreu, porque aquele sangue trouxe proteção de Deus.
Na casa onde havia aquele sangue, o anjo da morte passou por cima e não entrou naquela casa. Mas foi terrível. Na casa dos egípcios houve uma mortandade terrível. Então esse povo ali no Egito, eles já experimentaram desse cuidado, dessa proteção de Deus. E agora eles saem, eles foram libertos, foram livres da escravidão e estavam agora saindo para uma longa caminhada, uma longa jornada rumo à terra prometida. E o interessante é que ao caminhar, ao longo desse caminhar, muitas vezes o povo agiu na desobediência. O povo era um povo difícil, o povo era um povo que muitas vezes agia de forma incrédula, eles não criam na palavra de Deus, naquilo que Deus, através de Moisés, prometera a cada um deles. E por isso eles pagaram um preço muito alto de desobediência. Mas voltemos aqui a esse texto, onde nós vemos que, de fato, esse povo saindo agora para caminhar, e seria de fato uma caminhada muito difícil, assim como a nossa também. Nós podemos nos identificar com o povo de Israel, e a terra de Canaã nós podemos aqui entender que é a Canaã celestial, que é o lugar onde nós iremos morar eternamente. E que esse deserto é o mundo, e que nós, assim como Israel, somos o Israel de Deus. Por isso nós podemos nos identificar com esse povo aqui, e entender que assim como esse povo enfrentou momentos difíceis nesta caminhada, nós também certamente iremos experimentar. Mas nós não podemos em momento algum perder a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa dependência de Deus nessa caminhada. Precisamos crer que Deus que prometeu, Ele há de cumprir. O Deus que me libertou do Egito, do mundo, da escravidão do pecado, do jugo de Satanás, e que agora vai comigo, vai à minha frente, me conduzindo nesta jornada difícil, nessa caminhada difícil, rumo à Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Ele é fiel, e Ele há de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Ele há de cuidar da minha vida e da sua vida, Ele há de me proteger, Ele há de te proteger, mas entenda uma coisa, precisamos ambos fazermos a nossa parte. Nós não podemos, e nós não vamos conseguir fazer a parte de Deus. Nós vamos aqui pensar acerca disso. O que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer, na verdade, nessa caminhada, é aquilo que diz respeito a mim, a você, a cada um de nós, a nossa parte. E qual é a nossa parte, pastor? Nessa jornada que nós estamos aí tendo rumo a Canaã celestial. Primeira coisa que o texto aqui traz para nós é que de fato nós precisamos, na parte em buscar e nos apropriar da promessa de Deus, nós precisamos, primeiramente, não murmurar. Nós não podemos murmurar. O verso 11 e o verso 12, quando eles enfrentaram esse tremendo desafio, essa tremenda dificuldade, logo após a saída do Egito, onde Faraó, com o coração endurecido, decide perseguir o povo de Israel. E o povo estava para atravessar o Mar Vermelho. Olha que situação. Atrás vinha Faraó com todo o seu exército, à frente o Mar Vermelho. Que situação, que dificuldade, que prova. E nessa dificuldade, quando eles se viram em aperto, é verdade que no primeiro momento eles clamaram a Deus, mas logo após o clamor, começaram a murmurar. E a murmuração dizia assim, versículo 11: disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que nós dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Uma murmuração. O povo começou a murmurar. E a mesma situação nossa, às vezes, quando enfrentamos a nossa caminhada, dificuldade,
abrimos os nossos lábios para reclamar, para murmurar, para focar a dificuldade, focar o problema e falar do problema, e querer culpar alguém. Aqui o povo estava culpando Moisés por aquela situação. Nós às vezes abrimos a nossa boca para falar, e às vezes nesse momento é melhor calar. Nesse momento às vezes é necessário ficarmos de boca fechada, em silêncio. Há tempo de falar, mas há tempo também de ficar em silêncio. E nas lutas, nas tribulações, nas provas, é tempo de calar, é tempo de ficar em silêncio. A Bíblia diz para nós em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, que há tempo para todo o propósito de Deus. E no versículo 7 fala assim: olha, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Na tribulação, nas dificuldades, é tempo de ficar calado. É tempo de fazer como Lamentações capítulo 3, verso 26 e o versículo 29 nos ensina. Jeremias, que escreveu Lamentação, ele chega no versículo 26 dizendo assim: olha, bom é aguardar a salvação do Senhor. Ou seja, eu preciso no momento de tribulação, no momento de dificuldade, ficar em silêncio e esperar uma resposta de Deus. O versículo continua dizendo: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Não é falando, porque às vezes quando nós estamos atribulados, quando estamos sofrendo, quando estamos padecendo, o que sai dos nossos lábios às vezes não é palavra de gratidão, não é palavra de louvor, mas é palavra de reclamação, de murmuração, como o povo de Israel aqui estava fazendo. Então nós precisamos nesta hora fechar a nossa boca, aguardar, esperar em silêncio a salvação, o livramento que vem de Deus, porque Ele tem compromisso com você, Ele tem compromisso comigo, e Ele vai agir. O versículo ainda 29 de Lamentações 3 diz assim: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Temos que abrir os nossos lábios para a oração, para falar com aquele que verdadeiramente pode nos ajudar. Nós não temos que ficar falando ao vento, com todo mundo, reclamando para todo mundo da situação, porque muitas vezes as pessoas não poderão fazer nada por mim. Mas há um Deus, esse sim, é a este que eu preciso, na hora da angústia, da dificuldade, recorrer. Eu preciso me voltar para Deus e falar para Ele. Ele sim, para Ele sim, você tem que falar dos seus problemas. Você tem que pôr para fora tudo aquilo que te preocupa, aquilo que te angustia, aquilo que te causa tristeza. O seu lamento precisa ser um lamento para Deus. Não ficar murmurando, reclamando da vida, reclamando das pessoas, reclamando da circunstância. Fale com Deus. É a primeira atitude que temos que ter, a nossa parte, para que os problemas se resolvam. E o povo de Israel, diferentemente, quando veio a situação de dificuldade, abriu os lábios para murmurar. Então a primeira coisa que é a minha parte, o que eu preciso fazer é não murmurar. Segunda coisa, versículo 15, eu preciso também marchar. Olha o versículo 15, quando diz assim o texto: disse o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. O marchar aqui eu entendo como você enfrentar os problemas, encarar os problemas, não fugir deles, não culpar ninguém, não culpar pessoas, não culpar a situação, a circunstância, mas enfrentar, encarar, não fugir, marchar, ir para cima, crer que Deus está do teu lado, que Deus tem promessa para você. Não é recuar, não é
retroceder, não é ficar parado, amedrontado, mas é você seguir adiante. Mas pastor, como que eu sigo adiante de mim? Tem um mar fechado, águas, como que eu vou andar, como eu vou caminhar adiante? Mas Deus, a sua palavra está dizendo: marche. A sua parte para que os problemas sejam resolvidos é marchar, é não desistir, é não desanimar, não é retroceder, porque retroceder é morte, retroceder é voltar ao estado de escravidão. Seguir adiante é esperança, é certeza de vitória, é certeza de que você tem um Deus que caminha ao teu lado, que na verdade vai adiante de você, abrindo todas as portas, abrindo todos os caminhos. Esta foi a palavra que Deus disse para Moisés dizer ao povo: diga a esse povo que marche, que enfrente, que não fique olhando para trás, como diz Filipenses capítulo 3, versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o alto, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não é ficar lamentando, reclamando, mas é seguir adiante, é encarar as dificuldades com fé, com confiança, com certeza de que há um Deus que te ama, um Deus que cuida de você, um Deus que tem compromisso com a tua vida. Esta é a minha parte: não murmurar. Segundo, marchar, enfrentar os problemas sem nunca fugir, sem nunca desistir. Terceira coisa, versículo 16, disse Deus mais ainda a Moisés: e tu, Moisés, levanta o teu bordão. Terceira coisa que eu preciso fazer é levantar o bordão. O bordão aqui era uma ferramenta, um instrumento que o pastor tinha. Ele tinha o bordão e o cajado. O bordão era um instrumento de pastoreio do pastor, mas ao mesmo tempo que era um instrumento de pastoreio, era também um instrumento de guerra, porque com o bordão ele enfrentava, encarava os perigos que ao seu rebanho, as suas ovelhas corriam muitas vezes de animais, de ladrões. Então o bordão era esse instrumento, e Moisés, ele tinha esse instrumento, ele tinha essa ferramenta, ele tinha um bordão ou uma vara, alguns chamam vara, né? Ele tinha esse instrumento em suas mãos, e esse instrumento, essa ferramenta, naquele momento ali de desafio, de dificuldade, era para que Moisés fizesse o uso dele. E é interessante que esse instrumento, Moisés operou muitos milagres, a começar quando ele foi chamado lá em Êxodo, no capítulo 4, do verso 2 a 17. Deus fez um teste com ele ali, usando o seu bordão, mostrando e dizendo para ele: olha, Moisés, com esse bordão você vai realizar muitos sinais, muitos prodígios diante do povo e de Faraó. Então Moisés, ele possuía esta ferramenta que Deus havia dado a ele, e que naquele momento de dificuldade, naquele momento ali de confronto que ele estava vivenciando com o povo, era para que ele fizesse uso do bordão. Deus, ele tem nos dado instrumentos, Deus tem colocado nas nossas mãos instrumentos, ferramentas que nós precisamos usar nos momentos de dificuldade, de provação, de luta. O de Moisés era um bordão. E qual é o seu instrumento? O que Deus tem colocado nas suas mãos? E eu digo para você, Ele tem colocado nas suas mãos a oração, o jejum, Ele tem colocado a sua palavra. E nós muitas vezes, no momento de dificuldade, nós não fazemos uso do nosso bordão. E nós precisamos nesse momento levantar o nosso bordão. Nós precisamos nesse momento usar esta ferramenta que Deus não vai nos dar, Ele já nos deu. E essa ferramenta, ela é poderosa, ela é operosa.
A Bíblia diz que as armas que Deus tem colocado nas nossas mãos, elas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir fortaleza. O que você está fazendo com o teu bordão, meu querido, minha querida? Por que você não usa? No momento de dificuldade, de luta, levanta o teu bordão, como Deus disse aqui para Moisés. E tu, Moisés, levanta o teu bordão. Terceira coisa que você precisa fazer então, que é a sua parte, para que haja então o mover de Deus, haja então o cuidar de Deus, haja então uma proteção de Deus na sua vida, é você levantar o teu bordão. A quarta coisa está no versículo 22 e o versículo de número 29, que diz assim: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Olha o verso 29 agora. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. O que isso aqui me fala? Para o que isso aqui o que aponta? Aponta para a confiança, para a fé. O povo precisou confiar em Deus. Quando Deus disse para Moisés: olha, diga o povo que é para marchar, diga o povo que é para continuar caminhando, mas Senhor, tem um mar para atravessar, mas eu estou mandando Moisés, o povo tem que caminhar. É interessante que o povo, diz o texto que eles caminharam em direção ao mar. Para eu caminhar em direção ao mar, eu preciso confiar naquele que me fala, aquele que me diz: marche, ande adiante, sem olhar a dificuldade, saber que alguma coisa vai acontecer, que Deus não vai permitir que as águas me afoguem, me destruam, que as águas das dificuldades, dos problemas me afoguem, me destruam. Como fez Pedro, quando ele viu que era Jesus que vinha caminhando sobre as águas em sua direção, ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus disse para Pedro: venha, Pedro. O que Pedro fez? Obedeceu. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, numa atitude de obediência à voz de Jesus, que disse para ele: venha, caminhe. E ele caminhou. Isso é confiança, isto é fé. E o povo, para que eles pudessem ali naquele momento, tendo as águas adiante, à frente, ou até mesmo quando aquelas águas com o bordão de Moisés, quando ele levantou, a Bíblia diz que as águas do Mar Vermelho foram divididas como que em duas paredes, e eles então puderam atravessar a pé enxuto. Imagine você caminhando e essas águas aí abrindo, e você olhar de um lado, você olhar do outro, e você vê como que parede de água, imaginando se essas águas como parede vierem sobre a minha cabeça, eu vou morrer. Mas o povo talvez não pensou, ou pensou, mas o povo decidiu obedecer a voz de Deus, e eles caminharam em direção ao mar. Se a atitude de quem confia. E uma coisa que eu preciso ter diante do mar de dificuldade, de adversidade, é confiança, é saber que Deus é comigo e que Ele vai abrir o mar. Ele vai abrir o mar para que eu passe, para que eu atravesse. É muito importante nesse momento a fé. A fé, ela realiza na minha vida, na sua vida, o impossível. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Não há para Deus nem nada impossível. Se eu crer de todo o meu coração, e a Bíblia traz para mim o capítulo 11 de Hebreus, que define o que é fé, e vai trazer exemplos de homens e mulheres que creram, que pela fé receberam promessas
Coisas tremendas, extraordinárias aconteceram em suas vidas. Assim será também na tua vida, se você confiar, se você crer, se nesse momento de dificuldade, de luta, de provação, você ser ousado, no sentido de caminhar em direção àquilo que Deus está dizendo para você, crendo e confiando, você verá os milagres de Deus acontecendo na sua vida, como aconteceu na vida do povo de Israel. Nós precisamos de confiança, nós precisamos de fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Sem a fé nós não conseguimos nada. Sem a fé nós não vencemos. É pela fé que nós nos tornamos vencedores. É pela fé que nós vencemos os obstáculos, as dificuldades. É pela fé que o mar de problema, de dificuldade, de luta vai se abrir diante de você. Então essa é a quarta coisa que diz respeito a mim fazer, a você, a nós, a cada um de nós fazermos. Em quinto lugar, outra coisa muito importante também é a ser pensado no versículo 21 e 26. Que além de Moisés levantar o seu bordão, Moisés também levantou a sua mão. Olha o 21, diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Verso 26 também diz para nós: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Por duas vezes Moisés levantou as suas mãos, ou ele estendeu as suas mãos. Primeiro, para que o mar fosse aberto, e segundo, para que as águas voltassem novamente ao seu lugar. Levantar, erguer, estender as mãos, nos dá aqui também a ideia de rendição, de entrega, de dependência. Quando eu levanto as minhas mãos, eu estou me rendendo a Deus, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu dependo de Ti. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho, quem abriu o mar vermelho foi Deus, mas foi mediante a atitude de reconhecimento de Moisés, de dependência, reconhecimento de que ele estava totalmente entregue e rendido, ele e o povo a Deus. É que Deus então pôde realizar esse milagre. Quando eu levanto as minhas mãos, quando eu coloco as minhas mãos, ergo as minhas mãos para os céus, uma atitude de reconhecimento, de dependência de Deus, de que eu preciso de Deus. Quando eu me coloco numa posição de rendição diante de Deus, eu estou dando a Deus a oportunidade dele agir na minha vida. Moisés estava ali então com as suas mãos levantadas nessa atitude também de abençoar, porque quando eu levanto as minhas mãos, eu estou abençoando. E Moisés estava naquele momento ali, na atitude, no ato profético de abençoar, como aconteceu num outro momento muito interessante, né? Quando o povo também estava indo em direção ao deserto, veio contra eles os amalequitas, e Moisés teve que subir ao monte para orar, né? Juntamente com mais duas pessoas, e Josué foi à batalha, e diz a Bíblia que Moisés, quando levantava as suas mãos, o povo prevalecia, e quando ele de cansado abaixava as suas mãos, o povo perdia a batalha, a guerra. Então eu preciso, nas dificuldades, levantar as minhas mãos aos céus. Eu preciso erguer as minhas mãos para os céus e dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu estou aqui, eu necessito do Teu agir, do Teu operar na minha vida, na vida do Teu povo, como estava fazendo Moisés. Esta é a minha parte, para que eu possa experimentar de Deus o livramento, a proteção, o cuidado. E a parte de Deus em todo esse processo,
se são estas as atitudes que eu preciso ter, de não murmurar, de marchar, de levantar o bordão, de confiar, de levantar as minhas mãos, o que Deus então irá fazer quando eu faço a minha parte? O que cabe a Deus fazer então? E é interessante que o que cabe a Deus fazer, eu não posso de maneira alguma realizar. Eu posso até tentar, mas eu não vou ser bem sucedido, porque aquilo que cabe a Deus, somente Ele faz. Eu não tenho poder para fazer aquilo que Deus irá fazer em meu favor e em seu favor. E veja, por exemplo, o versículo 15. Moisés, buscando a Deus, Deus diz para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Isso me fala de orientação. Deus estava aqui orientando o povo. E é interessante que aqui e em muitos outros lugares, durante toda a caminhada do povo de Israel pelo deserto, rumo à terra prometida, Moisés foi um servo que dependeu totalmente de Deus. Moisés, nos momentos difíceis, Moisés ia a Deus em oração, ele falava com Deus, e Deus o orientava, Deus dava para ele as instruções, o que ele deveria fazer, e Moisés seguia à risca as orientações de Deus, né? Moisés obedecia à voz de Deus, assim como nós também precisamos. Nós temos que entender que o papel de Deus na minha vida, na sua vida, é de me orientar, e o meu e o seu é de obedecer, é de seguir a orientação de Deus. Temos em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo na Bíblia, ele é o consolador, ele é o conselheiro, ele é aquele que nos aconselha. O Espírito Santo foi nos dado para que nós possamos ser orientados, ensinados em todas as coisas. Diz lá João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida, foi nos dado para nos orientar, para nos direcionar, revelar a cada um de nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E cabe a nós obedecer, cabe a nós ouvir as suas orientações. O papel de Deus, a parte de Deus é de nos orientar, a parte de Deus também é de nos guiar, como Ele guiou o povo durante todo o percurso rumo à terra prometida, através daquela nuvem durante o dia, e à noite através da coluna de fogo. E aqui nós vemos nesse texto, no versículo de número 19, falando desta nuvem. Olha aí o texto diz, a nuvem e o anjo, né? Diz assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Porque até então a nuvem e o anjo do Senhor ia à frente, conduzindo, guiando. Mas aquele momento ali, tanto o anjo como a nuvem foram para trás. E o anjo e a nuvem eram para aquele povo guia, eles guiavam, né? Eles os conduziram durante todo o percurso rumo à terra prometida. Deus da nossa vida, Ele é o nosso guia, Ele é aquele que vai à nossa frente, é Ele aquele que aponta para nós o caminho, é Ele que diz para mim e para você quando nós nos desviamos. Como diz a Bíblia para nós, Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus na minha vida e na sua vida vai nos guiar pelo caminho que nós devemos andar. Esse é o papel de Deus, isso é o que cabe a Deus. O que cabe a Deus é guiar o seu povo, e o que cabe ao povo é seguir as orientações, seguir o caminho que Deus nos mostra, o caminho que Deus tem para cada um de nós.
O papel de Deus também na minha vida e na sua vida é de nos proteger. Olha que nesse fato aqui, Deus protegeu o seu povo. Versículo 20 diz que ia então entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridão para aqueles e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Deus então se interpôs entre os egípcios e o povo de Israel, para protegê-los, impedindo que aquele exército se aproximasse do povo de Israel, porque o intuito de Faraó era de matar, era de destruir, mas ali estava Deus protegendo, ali estava Deus guardando o seu povo. E não só aqui, há outras passagens na Bíblia que durante essa caminhada a presença de Deus era com o povo para protegê-los. E assim como Deus era com Israel, Deus também hoje é comigo, é com você, é com cada um de nós. É papel de Deus proteger você. E o seu papel é de se colocar debaixo das asas protetoras de Deus. É de você confiar em Deus e saber que Deus tem promessa para a tua vida e para a tua vida e para a minha vida. E quando a nossa vida ela está nas mãos de Deus, Deus ele vai de fato impedir que todo mal nos alcance. Ele vai impedir. Ele impediu que Faraó alcançasse o povo de Israel. O intuito de Faraó era alcançar o povo, era destruir o povo, mas aquela nuvem de Deus colocou-se entre o povo e Faraó. Para o povo era claridade, era luz, para Faraó era escuridão. E eles não estavam muito distantes um do outro, o povo de Israel do exército de Faraó, mas a nuvem ali no meio impedia que Faraó fizesse algum mal para com o povo, como diz a Bíblia para nós, no Salmo 91, verso 9 e 10, que está escrito assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus está dizendo isso para você. O seu refúgio, Ele não permitirá que nenhum mal venha te suceder, que nenhuma praga chegue à tua casa. Aleluia, glória a Deus por isso. Em quarto lugar, outro papel que cabe a Deus é de operar os milagres. O que aconteceu aqui, nesta passagem que nós lemos, foi um milagre de Deus, foi um agir sobrenatural de Deus, foi uma obra sobre-humana. Alguns até dizem assim: olha isso aqui que a Bíblia conta, de que o povo atravessou o mar a pé enxuto. A explicação que alguns estudiosos, alguns tidos como inteligentes, dão para esta passagem é que o Mar Vermelho nesta época não era muito cheio e que poderia ser atravessado a nado ou a pé. Mas aí eu me pergunto, eu me indago, né? Mas mesmo assim nós podemos aqui ver o milagre, porque se foi desta maneira, se o povo atravessou porque o mar era raso naquela época, como que esse mar raso naquela época pôde matar, destruir todo um exército? Milagre. Então continua sendo milagre, mesmo com a explicação que os inteligentes dão a respeito dessa passagem, né? O que nós vemos aqui de fato é Deus agindo, é o povo experimentando a providência de Deus, assim como nós também, amados, se nós confiarmos no Senhor, se fizermos a nossa parte, certamente nós iremos experimentar a providência de Deus em todo o tempo, na nossa caminhada. Deus vai operar maravilhas na minha vida, na sua vida. Deus vai realizar o impossível na minha vida e na sua vida. E se você está precisando hoje de um milagre, Deus pode fazer esse milagre na tua vida, porque Ele é Deus de milagre.
Ele é o Deus do impossível. Amém? E por último, para terminar, o verso de número 29 a 31 traz para nós aí um desfecho, né? Desse momento, desse embate, desta tribulação que o povo experimentou e venciou naquele dia. O verso 29 fala: mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder do Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Assim termina, né, esta passagem, nos dando testemunho de que o povo de Israel experimentou naquele dia o livramento de Deus. Experimentou naquele dia a ação, né, sobrenatural de Deus. Deus livrando o seu povo, impedindo que o mal acontecesse com eles. Como diz a Bíblia em Romanos 8, né, versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode ser contra aquele que serve a Deus, aquele que confia em Deus, aquele que crê nas promessas de Deus para a sua vida, aquele que crê que Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que nos livra de todo o mal. Este é o meu Deus. Este é o seu Deus, o Deus que cumpre todas as suas promessas, o Deus que deseja que cada um de nós, né, venhamos andar na sua presença, e na sua presença caminhemos, e que diante das dificuldades, elas irão cessar. As dificuldades como o mar vermelho, quando estivermos diante delas, das dificuldades, nós não temos que agir no sentido de recuar, de retroceder, de ficar reclamando, mas nós temos que avançar, na certeza de que o mar vai se abrir, e que nós vamos atravessar o mar vermelho, e que nós vamos chegar na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Porque o Deus que nos faz promessa, Ele é fiel para cumprir todas elas, na minha vida, na sua vida, na vida do seu povo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida nessa noite, que o Espírito Santo de Deus continue te fortalecendo cada dia mais e mais, e que você creia nesse Deus, que tem com você, que tem comigo, um compromisso de cuidar de cada um de nós, e Ele cumpre aquilo que Ele promete, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por esta palavra, vamos agradecer a Deus o privilégio que temos de servir a esse Deus, e ter esse Deus como a nossa morada, como nosso refúgio seguro, como nosso protetor, como nosso cuidador, como nosso guardador. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos, antes de orar, vamos adorar nosso Deus com mais um louvor. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Se você tem no teu coração essa noite gratidão, adore a Deus. Se você nessa noite está passando por alguma dificuldade, eu convido você a depositar em Deus a sua confiança. Enquanto nós adoramos, você ore a Deus, você apresente a Deus o seu problema, a sua dificuldade. Nós vamos orar daqui a pouco, mas que você já comece aí na tua casa, em nome de Jesus, a sua oração. Aleluia. Glória a Deus.
então nesse momento, Pai, entregamos nesta noite, ó Deus, diante de Ti, Pai, as nossas vidas. Reconhecemos, ó Pai, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que pode sim, Pai, operar na nossa vida maravilhas. Tu és aquele que promete e cumpre todas as promessas contidas na Tua palavra. E nós nessa noite nos submetemos ao Senhor, submetemos a nossa vida a Ti, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos todos os nossos problemas, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades. Senhor, ó Deus, nesta hora pedimos que Tu visites cada irmão, cada irmã, cada pessoa que atravessa por algum problema nesse momento, que pensa em desistir, que pensa em recuar. Meu Deus, renova nessa noite as forças físicas, as forças espirituais, da fé, oh Deus, para que esta pessoa prossiga, caminhe, avance, marche em direção às promessas do Senhor, Pai. Meu Deus amado, em nome de Jesus, que ela possa usar as ferramentas que Tu tens colocado em suas mãos, em nome de Jesus, que ela possa confiar em Ti, Pai, que ela possa, Deus, saber que o Senhor, ó Deus, é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Deus, entra com a Tua providência agora, age na vida desta pessoa que precisa, que necessita nessa noite de um milagre, de algo sobrenatural em sua vida, como o povo de Israel naquele dia. Pai, que ela possa ver o Teu livramento, que ela possa experimentar o Teu cuidado, a Tua proteção, Pai, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Graças Te damos também, Pai, ó Deus, por tudo que o Senhor, ó Deus, tem feito na nossa vida nesse tempo que estamos vivendo, pela maneira, Pai, especial com que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre nós, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor Deus. Toma Teu povo nas Tuas mãos, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, toma, Pai, a nossa cidade nas Tuas mãos, toma os moradores, ó Pai, de Rio Branco, do estado do Acre, toma, Deus amado, Pai, o Brasil nas Tuas mãos. Senhor, age, Deus, age, Senhor. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, opera as Tuas maravilhas sobre nós, em nós, Pai. Nós Te entregamos tudo isso nas Tuas mãos, te damos graça pela Tua palavra, Deus, nessa noite, ao nosso coração, e pedimos que o Senhor continue conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos orientando, nos livrando, nos abençoando, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, amém, e graças a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a tua vida, Deus continue cumprindo na tua vida tudo aquilo que Ele tem te prometido, em nome de Jesus. E creia, Deus cuida, Deus tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando, agradecendo a Deus esse privilégio de estarmos juntos, você aí, nós aqui, mas num só espírito, num só propósito, e adorar esse Deus maravilhoso que nos ama e que cuida de cada um de nós, amém? Nós vamos orar encerrando, agradecendo a Deus. Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos mais uma vez aqui nesta noite, reunidos, ó Deus, em Teu santo nome. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, ó Deus, dá-nos uma semana de bênção, que a Tua mão protetora, abençoadora, esteja sobre nós, Pai, nos guardando e nos livrando de todo mal. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações, a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Forte abraço.
Glória a Deus.